Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje, dia do vídeo sem enrolação, quarta-feira a gente vai falar sobre o setor de saneamento, com certeza um daqueles setores que mais pagam dividendos na bolsa. E hoje a pergunta foi mais específica aqui sobre Copasa, se nesse preço atual ainda vale a pena a compra, sim ou não, mas a gente vai aproveitar e vamos falar também sobre Sanepar e vamos explicar um pouquinho desse setor de saneamento. Logo depois da vinheta a gente já começa, enquanto isso curtam aquele vídeo, dá o like, comentem lá embaixo se vocês gostam de Sanepar, Copasa ou até de Sabesp também e se inscrevam no canal, a gente já começa. Bom, o que acaba acontecendo é o seguinte, por que a pessoa faz essa pergunta se ainda dá para comprar, se ainda é um bom momento de compra? Porque a pessoa, às vezes, ela pega o gráfico aqui, ó, de novembro até agora. Então ela vê que a ação subiu aqui primeiro, ó, 42%, e mesmo que ela pegue até agora, depois dessa queda, subiu 25, 26%. E ela esquece de olhar, né, o todo, ela vê que esse patamar foi um patamar que já foi atingido lá atrás. Então esse é o primeiro ponto aqui que é importante de vocês entenderem, né? O preço da ação varia não apenas de acordo com a cotação dela, mas também de acordo com os lucros, tá? Então essas empresas de saneamento aqui, elas têm crescido bastante o lucro que elas têm. E isso fica muito fácil da gente ver quando a gente vem aqui em um site, por exemplo, o Investidor 10 aqui. Olha só, o que aconteceu com a receita da Copasa ao longo do tempo? Ó, ela teve um crescimento expressivo, né? E se a gente tirar aqui e botar o lucro, a gente vai ver que tirando quando teve ali racionamento de energia, crise hídrica em 2015, a gente teve aqui um crescimento. Aqui em 2021 também teve uma crise hídrica, mas você vê que não foi suficiente para que ela voltasse para o prejuízo, ou seja, a empresa está melhorando. Se a gente pegar aqui a Sanepar e fizer o mesmo racional aqui, ó, a gente vai chegar na mesma situação. A Sanepar até ela tem um gráfico mais bonitinho aqui, ó, receita em alta ao longo do tempo. Se eu tirar aqui a receita e botar o lucro líquido, a gente vê um crescimento aqui ao longo do tempo. De novo, né, o 2021, 22 aqui também teve um impacto, 2020 por causa do Covid, mas a gente vê que a figura aqui é para cima. E quando a figura é para cima, o dividendo acaba sendo para cima também, mesmo que uma empresa distribua um pouco mais em um ano ou no outro ano, a Copasa é craque, por exemplo, em fazer isso nas distribuições dela. O que a Copasa ela faz? Ela tem uma distribuição que ela é regular todos os trimestres, tá? Se a gente olhar aqui, por exemplo, a gente vai ver que ela distribui, ó, juros sobre capital próprio aqui, ó, em dezembro, juros sobre capital próprio em novembro, em agosto, em maio, tá? E normalmente ali em março também não, mas aí aqui foi em junho. Tá? E você vai ver que ela distribui todos os trimestres, ela tem, ó, novembro, agosto, maio, assim, e aí ela junta com o quarto trimestre com o dividendo que ela tem. Então, novembro, agosto, maio e aqui é junho, tá? Ó, novembro, agosto, maio e junho, tá? Então ela vai distribuir trimestralmente. Agora, o que acontece às vezes? O que acontece às vezes é assim, ela está com muito caixa sobrando e ela paga um dividendo extraordinário, que é esse aqui, por exemplo. Né? E agora no ano passado teve um também aqui, de 98 centavos. Né? Então é claro que esse extraordinário ele diferencia um pouco. Alguns anos não tem o extraordinário, outros anos tem. Então a gente tem esse gráfico que é um pouco mais irregular, né? Quando ela paga normal, ela deve pagar, ó, esses números daqui, ó, 33, 33, 34, deve pagar 1,30, 1,40 mais ou menos, né? Quando ela distribui um irregular aqui, um extraordinário, aí esse número vai lá para cima, como aconteceu aqui, 2,89, por exemplo, tá? Então, essas empresas elas acabam pagando dividendos. Por que eu estou falando de dividendos primeiro? Porque
a gente está na semana do RendaFlix. Ontem, por exemplo, foi o primeiro episódio do RendaFlix. Eu espero que vocês tenham gostado muito da aula de ontem, mas hoje continua. Vão ser 8 episódios seguidos todos os dias nessa nova temporada do RendaFlix, e eu quero que você aprenda a gerar renda, não apenas com ações, mas também com fundos imobiliários, com investimento no exterior e quem sabe até com cupons de juros de renda fixa, tá? Mas esses são os pontos que a gente quer aproveitar e trazer para você. Então ontem teve o primeiro episódio. Você pode se inscrever ali embaixo no link da descrição e aí você assiste hoje o segundo episódio. O segundo episódio você vai ver que talvez não fique aberto aqui para todo mundo, tá? Vocês vão receber o link quem tiver inscrito aqui embaixo e é o jeito mais fácil entrar lá no grupo do Telegram, né? O grupo do Telegram você não precisa ficar colocando e-mail e etc. Se você quiser colocar e-mail também ótimo, porque aí você recebe o PDF também, tá? Mas o que acontece? A gente vê que é uma empresa que paga dividendos todos os anos aqui, né? Ó, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e às vezes ela entrega valores maiores. Se ela não pagar esses dividendos, né, esse que é o primeiro ponto que eu queria chegar. Se ela não pagar, ela vai dar R$1,40, que na cotação de R$20 é 7% de yield, que não é o yield de jogar fora, né? Agora vamos aproveitar aqui e trabalhar um pouquinho mais ela. Vamos aprofundar um pouco mais, tá? Como é que está funcionando o programa de investimento agora, tanto da Sanepar como da Copasa? Né? Ela está com um programa de investimento muito grande. Olha só, 2024, 25, 26, 27, 28, ela vai precisar fazer investimentos na base aqui de quase R$2 bilhões por ano. Tá? E a Sanepar não está muito diferente disso. Por quê? Porque lá atrás, em 2020 e 2021, foi assinado aquele marco legal do saneamento, que obriga as empresas a fazerem investimentos suficientes para que exista a universalização do esgoto no Brasil até 2032. O que significa isso? É alguma coisa em torno de 95% a 99% das casas terem direito e acesso a esgoto também, além da água potável. Então essas empresas estão tendo que fazer muitos investimentos. Em um primeiro ponto, você pode imaginar que é ruim, porque as empresas vão acabar tendo um aumento do endividamento. E isso é sim uma verdade. Mas o que o mercado já percebeu? O mercado já entendeu como é feito o cálculo das revisões tarifárias e dos reajustes tarifários das empresas, né? Então, de 4 em 4 anos, você tem uma revisão tarifária. E essa revisão tarifária aqui, ela leva em consideração aquela base de remuneração regulatória. E aqui a gente vai ficar um pouco mais técnico. Essa aqui foi a nota técnica, por exemplo, do último reajuste da Copasa. Né? Então você vê aqui, esses aqui são valores a preços de 31 de dezembro de 2022 e esses são valores atualizados para preços de 31 de dezembro de 2023. Você vai ver que a Arsai, na verdade, né, que é a agência reguladora de Minas Gerais para esse tipo de situação, ela imagina que a Copasa vai ter um reajuste aqui, ou uma receita bruta aqui de 7,1 bilhão de reais para esse próximo ano. Esses eram os valores atualizados para preços de 31 de dezembro de 2023. Dentro desses 7,1 bilhões, já existe aqui, ó, em termos de custo de capital, ó, uma remuneração da base de regulatória de 1 bilhão 180 milhões. E existe aqui uma amortização da base regulatória de 1 bilhão de reais. Além disso, já é incluído aqui tributos sobre o lucro como IRPJ e CSLL na base de 392 milhões de reais. Isso significa um total de custo de capital de 2 bilhões 710 milhões. Então, segundo a própria Arsai, a Copasa ela vai ter um retorno de 2 bilhões 710 milhões de reais, né, bruto, inclui imposto aí nesse meio. E hoje, né, a Copasa ela tem um valor ali somando dívida de 11 bilhões de reais. Então só aí a gente já tem, né, um retorno
que parece bastante grande. Mas é claro que esse é um retorno bruto, esses 2,7 bilhões. Se você tirar, mesmo que você tire ali PIS e COFINS, imposto de renda pessoa jurídica e etc., que dá para a gente ter uma ideia que com essa nota de reajuste técnico, com todos os cálculos da própria Sanepar, a gente consegue ver aqui, ó, que esses números significam ali uns 30 a 40% mais ou menos, né? O que significa aqui, ó? Tributos e encargos 25%, contribuição social sobre o lucro líquido 9% e PASEP e COFINS 6,93%. Para você ter uma ideia, né, o custo de capital, que é o WACC, ele cai aqui de 11,3%. Ó, ele cai de 11,47% bruto para 7,57%, isso na Sanepar, na revisão técnica de 2021. Tá? Então a gente pode tirar mais ou menos um terço aí desses 2,7, vai para 1,8. Cara, 1,8 bilhão, 1,7 bilhão ali na Copasa, tá? Para lucro da empresa, não exatamente o líquido, tá? A gente tem aí uma margem muito boa em relação ao valor da firma de 11 bilhões. A gente tem um retorno sobre capital investido que fica em torno de 14 a 15% se a empresa não cometer nenhum problema, nenhum deslize. Né? Então, na minha visão, sim, vale a pena ainda comprar a R$20. O único adendo que eu colocaria é o seguinte: a Copasa adiou 2 vezes a soltar o resultado dela. Então talvez eu esperasse para ver o que está acontecendo, porque quando a empresa adia 2 vezes é porque alguma coisa tem. Pode ser uma surpresa boa ou uma ruim, normalmente é uma ruim. Então eu esperaria nesse momento exatamente por causa disso. Tá? Agora, se você é uma pessoa que vai comprar ela por 10 anos, 15 anos, todos os meses, ou todos os semestres, ou todos os trimestres, aí você pode comprar o primeiro agora, porque mesmo que aconteça alguma coisa que está muito fora de visão e cair muito, cara, não vai fazer muita diferença esse teu primeiro aporte, tá? Então a minha visão seria mais ou menos por aí. E ainda tornando um pouco mais técnico aqui, só para terminar, é importante a gente ver uma outra coisa aqui. O crescimento dessas empresas com esses investimentos passa a ser muito grande. Se você olhar aqui 2020, 2021, por exemplo, você vai ver que em ativos financeiros de contratos de concessão ela tinha 752 milhões, que nada mais é do que aqueles ativos que estão ainda em transição, que eles estão em construção. Aqui a gente tem ativos de contrato, 1 bilhão 488 milhões e finalmente passa para intangível aqui 5 bilhões 691 milhões. Quando a gente vai para o terceiro trimestre de 2023, a gente já tem um ativo de contrato de 2 bilhões 699, ativos de contrato de concessão 953 e os intangíveis se mantendo lá em 5 bilhões 652 milhões, que é onde entra as amortizações que a gente viu ali na nota técnica, a amortização dos contratos de concessão, daquela base regulatória lá. Tá? Então, você percebe que na parte de cima ali saiu de um total de 2,1 bilhões para um total de 3,5. Isso vai aumentando o quê? A base regulatória. Então, aumentando a base regulatória, você vai tendo cada vez reajustes maiores. Você vai tendo revisão técnica para cima. E assim por diante. Então, vai aumentar em um primeiro momento o endividamento dessas empresas. Só que, por outro lado, essas empresas, elas também vão acabar colocando isso na tarifa. Né? Não é que o governo vai pagar essa universalização do esgoto. Quem vai pagar somos todos nós, que vamos estar pagando as tarifas de água. Então, esse é um ponto que é muito chave para essas empresas. O aumento da tarifa, muito provavelmente, vai ficar acima da inflação nos próximos 10 anos por causa do marco legal do saneamento. E isso deve fazer com que os lucros dessas empresas subam. Então, eu não estou preocupado com o resultado do próximo trimestre. Eu estou preocupado com algo até 2032, é um pouco mais longo. E aí, isso significa o quê? Receber renda, por exemplo, até 2032.
né? E talvez até além disso, a Sanepar agora conseguiu renovação de todos os contratos, praticamente todos, né? Tirando os que estão judicializados, eles estão ali com um fechamento de contrato lá na década de 40, acho que é 2045, se eu não me engano, mas eu posso estar enganado, mas é na década lá de 40. Então, isso tudo está trazendo aí bons fluidos e por isso que eu vi ali que subiu bastante. Então, para mim, Copasa é sim compra. Tá? No pior dos casos, aí você está com 7% de yield. Enfim, abraços, bons investimentos. Não deixe de assistir o RendaFlix, hoje o segundo episódio. Ou se você já quiser dar um passo melhor ainda, maior ainda, você já assina o Renda Total, que a gente colocou mais coisa dentro dele para que você possa ter um produto completo. Né? Então agora, além lá daquelas carteiras que a gente já tinha, né, de fundos imobiliários, a Dica Prev, que é a parte de dividendos em ações e a dividendos no exterior, quer dizer, você já conseguia montar uma carteira focada em renda no Brasil, para ações e fundos imobiliários e no exterior. Agora a gente incluiu também os produtos do Combo Ações Mais FIIs, que são as carteiras calculadas e a Dica Ações. Então, quer dizer, a pessoa agora tem muito mais coisa e a última vez que ela vai estar pagando esse preço atual, porque esses produtos vão ficar para sempre, não é um bônus de 3 meses e 6 meses, eles vão ficar direto. Tá? E aí a gente vai descontinuar o Combo Ações Mais FIIs, que o nome gerava alguma dúvida também para as pessoas. Tá? Então a gente agora vai estar passando, depois que acabar o RendaFlix, o Renda Total para R$ 1.197. E você, à vista, vai poder pagar R$ 717, que já tem um desconto. Tá? Em 12 vezes, aí tem que clicar ali, dar uma olhada, mas é alguma coisa em torno de R$ 70, R$ 71 e pouco. Tá? E aí o preço com juros aí é 850 e pouco e a gente dá um desconto muito maior do que a concorrência, chegando a 717. Enfim, pessoal, abraços, bons investimentos. Quem quiser o Renda Total já tem o link aqui embaixo. Quem quiser se inscrever para o RendaFlix gratuitamente para ter as 8 aulas gratuitas, também tá aqui embaixo no link da descrição. Aguardo vocês, hoje à noite tem aula. Tchau, tchau, pessoal.